Diz assim a palavra do Senhor: sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Vamos ler mais uma vez? Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Talvez na sua Bíblia esteja tempos trabalhosos, tem o mesmo sentido. Eu gostaria que você se assentasse. Muito obrigado por ter acompanhado esta leitura. Eu quero aqui, a princípio, glorificar ao meu Deus por esta oportunidade de poder estar aqui pela primeira vez nesta igreja, ora presidida pelo pastor Marcos. Dizer que é uma felicidade estar aqui juntamente com a minha esposa linda, maravilhosa, que está aqui. E eu acredito que nós estamos aqui porque a mão de Deus nos trouxe e Deus tem uma palavra ainda especial para a sua vida. É a primeira vez aqui na vigília Despertai, baseada em Efésios 5 e versículo 14. E nesta noite Deus nos trouxe aqui para nos despertar. Deus nos trouxe aqui nesta noite para nos levantar através da sua poderosa palavra. Desde o momento em que eu adentrei aqui neste lugar, eu tenho sentido Deus falando profundamente ao meu coração, através dos louvores, através dos testemunhos, através das saudações, das palavras, através das ministrações. E aqui eu quero agradecer pela fidelidade que ora os pastores que me antecederam trouxeram aqui através da exposição da palavra de Deus. Pastor Alex, pastor Jairo, que Deus continue abençoando a vida de vocês, as suas famílias, como também o vosso ministério. Amados irmãos, quero também aqui deixar a minha palavra de gratidão à pastora Azaneide, não é isso? Azenaide, muito bem, que Deus continue abençoando a sua vida. Eu quero trazer uma palavra de Deus ao vosso coração. Eu sei que os irmãos, quem sabe, já estão bem cansados. Afinal de contas, nós já se aproximamos de 1h da manhã e alguns minutos. Mas eu não serei cansativo, mas eu quero entregar aquilo que Deus ora colocou no meu coração. Eu estava ouvindo aqui as mensagens, as saudações, as palavras, e eu percebi que todos aqueles que me antecederam deram um destaque à importância da palavra de Deus. Mas nesse último hino que foi cantado aqui pela cantora Adriana, a qual quero agradecer por estar aqui junto com ela e também do seu esposo, que vieram aqui para louvar o nome do Senhor. Daniela também, que está aqui, que é cantora também ali na nossa igreja, ali na igreja em Piquezeiro, é liderada pelo pastor Robson. E eu quero aqui dizer que viemos debaixo da bênção dele, pastor Marcos, um homem que Deus tem levantado ali naquela cidade, e que através daquele servo do Senhor, Deus tem usado ele como instrumento para um novo tempo de restauração, de transformação ali naquele lugar. É tão interessante a forma como Deus trabalha, que quando Deus levanta um homem de Deus, que tem uma verdade de Deus no seu coração, não só a igreja muda a sua forma, como também a cidade passa a ser transformada no campo econômico, no campo político, em todas as áreas. É isso que o avivamento faz. O avivamento muda todos os aspectos aonde o crente está. Louvado seja o nome do Senhor. Meus amados e queridos irmãos, nós acabamos aqui de ler um versículo bíblico bem conhecido da igreja, e eu quero aqui trazer uma mensagem ao seu coração, baseado no tema como suportar os tempos difíceis. Vou repetir mais uma vez: como suportar os tempos difíceis. O versículo que ora foi lido aqui nesta noite foi uma palavra de Paulo que ele dirigiu ao seu filho na fé, chamado Timóteo. Paulo estava preocupado com o início da vida ministerial daquele jovem. E Paulo, que já havia passado por uma estrada
aonde ele aprendeu através do sofrimento, das dores, aonde ele aprendeu através da rejeição. Ele foi percebendo o quanto que era difícil ser um servo do Senhor e exercer a obra de Deus. Paulo vai então agora se direcionar ao jovem Timóteo, e diante daquele momento, Paulo então vai dizer para Timóteo: Timóteo, sabe porém isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. E Paulo vai discorrer a partir do versículo 2 de 2 Timóteo, o que é que ele enfrentaria na sua caminhada. Paulo vai falar dos homens que haveria de surgir amantes de si mesmo. Paulo vai relatar dos homens avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pai e mães, ingratos, profanos. Paulo vai dizer: olha, Timóteo, tu enfrentarás um tempo aonde neste tempo homens surgirão que serão irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons. Aí Paulo vai seguir: tu vais se deparar com homens traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. Só que lá no verso de número 14, Paulo vai dizer: tu porém permaneces firmes na palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E quando nós nos deparamos com este conselho de Paulo a Timóteo, eu aqui descubro aqui o primeiro segredo que a igreja tem que se apropriar dele para suportar os dias difíceis. Qual é o primeiro segredo? O primeiro segredo que a igreja e que o crente precisa tomar posse para suportar os dias difíceis é permanecer conectado na palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. O que eu preciso fazer para suportar a crise? O que eu preciso fazer para suportar os vales? O que eu preciso fazer para suportar as aflições? O que eu preciso fazer para enfrentar o sistema? Paulo vai dizer: Timóteo, tu precisa estar conectado com a palavra de Deus. Por quê? Porque é a palavra que restaura, é a palavra que limpa, é a palavra que purifica, é a palavra que santifica, é a palavra que levanta, é a palavra que dá vida, é a palavra que limpa e é a palavra que transforma o homem. Louvado seja o nome daquele que vive e que reina para todo sempre. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos e amados irmãos, de repente você pode olhar para esta palavra e perceber: Paulo disse isto porque ele estava vivendo um momento bom. Paulo deu este conselho porque ele estava vivendo um momento de prosperidade. Muito pelo contrário, pastor Alex, Paulo estava em uma prisão em Roma. Paulo estava avançado em idade. Paulo estava no final da sua vida. Paulo estava no final do seu ministério. Mas mesmo diante daquele cenário, Paulo está firme, Paulo está consciente, e ele passa a transmitir esta consciência de um homem firme na palavra do Senhor ao jovem Timóteo. E Paulo vai dizer: olha, Timóteo, se você quer vencer, se você quer atravessar os dias difíceis, então permaneça firme na palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. O primeiro segredo para a igreja avançar, o primeiro segredo para o crente vencer, o primeiro segredo para que a nossa vida seja uma vida vitoriosa é nós entendermos que precisamos estar conectado com a palavra. E muito mais do que conectado com a palavra,
nós precisamos nesses últimos dias estar conectado também com o dono da palavra. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Porque a palavra, ela produz aquilo que a medicina não produz. A palavra vai aonde a medicina não vai. A palavra vai aonde o juiz não vai. A palavra vai aonde o promotor não tem condição de chegar. A palavra vai até onde está a divisão da alma e do espírito. A palavra de Deus é poderosa. Louvado seja o nome do Senhor. O que esta geração precisa para suportar os dias difíceis? O que é que a igreja precisa para suportar os dias difíceis? O primeiro segredo que ela precisa e comportamento é estar firme e conectado com a palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia vai nos mostrar no Evangelho de Marcos, capítulo 2 e versículo 1 a seguir, uma história muito interessante que revela o poder que tem a palavra de Deus. A Bíblia vai contar de um homem paralítico que é levado por 4 homens que resolve naquele momento muito importante da vida deles e da vida daquele paralítico que estava ali e percebeu uma oportunidade. E nesta noite nós já ouvimos aqui alguém pregar nesta noite que existe um Deus de oportunidade, que existe um Deus que não dorme e que está firme para abençoar a sua igreja. No capítulo 2 de Marcos, a Bíblia vai falar que aquele paralítico, então, observando a oportunidade, ele é conduzido por 4 amigos aonde Jesus estava. Só que quando eles chegaram lá, eles perceberam que havia uma multidão e não tinha como entrar pela porta da frente, não tinha como entrar pelas janelas, não tinha como entrar pela porta do fundo. Para onde eles iam, não havia possibilidade de entrar até onde Jesus estava e colocar aquele paralítico para que Jesus realizasse o milagre. Então eles tiveram a ideia: vamos abrir um buraco no telhado. E assim eles fizeram. Mas aquele paralítico chegou. E a Bíblia vai dizer em um outro evangelho que fala do mesmo caso, que aquela maca desceu no meio aonde Jesus estava. Louvado seja o nome do Senhor. Mas eu quero chamar a atenção dos irmãos para que você observe o nível de ações que ocorre neste culto a partir da exposição da palavra de Deus. Jesus está pregando, Jesus está anunciando a palavra. E é interessante que o próprio Jesus é a palavra, porque João vai dizer que Jesus é o verbo, e o verbo é a palavra. A palavra está falando da palavra. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus está pregando. E observe que naquele culto vai acontecer algumas ações que ocorrem a partir do momento em que a palavra é liberada. Olha que coisa interessante. Naquele culto houve pecados perdoados. Naquele culto o amor verdadeiro foi demonstrado através de 4 homens que levaram aquele paralítico. Isto é amor. Naquele culto o enfermo foi curado. Naquele culto alguém foi levantado. Naquele culto Deus foi glorificado. Naquele culto houve restauração. Louvado seja o nome do Senhor. Perceba, amados e queridos irmãos, quando Deus está presente no culto, à medida que a palavra vai sendo transmitida, vai havendo uma conexão no mundo espiritual em relação ao mundo material. Se Jesus quiser, Ele pode te curar agora. Se Jesus quiser, Ele pode te renovar agora. Se Jesus quiser e você abrir espaço no coração, Ele pode fazer um milagre na tua vida. Louvado seja o nome do Senhor. O ambiente mudou. O ambiente foi transformado. Porque Jesus
estava presente. Quem acredita que Jesus está aqui? Jesus está aqui neste lugar. E você tem uma Bíblia. A Bíblia é a revelação de Deus em nossas mãos. A Bíblia é a revelação de Deus em nossas mãos. Só que Davi vai ampliar esse entendimento. Davi disse: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Davi está dizendo: a Bíblia não é apenas a palavra de Deus ou a revelação de Deus em nossas mãos, mas ela também é a revelação de Deus em nossos corações. Porque podem destruir a Bíblia, podem queimar a Bíblia, mas está para existir um demônio capaz de tirar a palavra de Deus do nosso coração. Louvado seja o nome do Senhor. O crente conectado com a palavra, ele é diferente. Ele enfrenta crise, ele enfrenta vale. Alguém pode morrer no seio da sua família. Ele bate carro, ele entra até mesmo em depressão. Ele perde coisas, ele perde a alegria por algum momento. O crente que é firme na palavra pode passar por tudo isso, mas nada disso tira dele a verdadeira alegria da salvação e a esperança de que Jesus voltará a qualquer momento. E é bíblico. A Bíblia vai dizer, pastor Marcos, Mateus 7, versículo 24 a 27. A Bíblia vai falar ali da pessoa que ouve a palavra e pratica a palavra. E a Bíblia vai dizer que quem ouve e pratica é como a casa que foi edificada na rocha. O vento bate, sopra, corre os rios, cai a chuva, mas ele permanece firme. Louvado seja o nome daquele que vive e reina para todo sempre. Eu estou olhando aqui para você e eu não conheço a tua vida, eu não conheço a tua história, mas quem sabe nesta semana ou neste dia o vento soprou contra a tua vida, a chuva caiu de provações, os rios correram, bateram na tua casa espiritual. Mas por que você está aqui? Porque você está firme na rocha. Mas por que você está aqui? Porque você está firme na palavra de Deus. Aleluia. E quem está firme na palavra suporta vento. Quem está firme na palavra suporta chuva. Quem está firme na palavra suporta as correntezas das provações que vêm contra a sua casa espiritual. Eu venho aqui nesta noite te dizer, eu vim aqui nesta noite lhe dizer que a palavra de Deus diz que ela não volta vazia, mas ela cumpre o propósito pelo qual ela foi liberada. Portanto, eu quero te dizer, Jesus, que é o centro da palavra, nunca deu uma viagem perdida. Se Jesus viajou em direção à tua vida, se nesta noite ele decidiu descer em direção ao teu coração, se prepare, porque quando ele vai, ele resolve. Se prepare, porque quando ele desce, ele coloca um ponto final. Aleluia. Porque a última palavra é de Deus. A última palavra é dele. A última palavra é dele. Louvado seja o nome do Senhor. Quem está entendendo a palavra nesta noite, diga amém. Aleluia. Ele está aqui nesta noite. Ele está aqui. A presença de Deus é real nesta noite. A presença de Deus é real nesta noite. Aleluia. Agora deixa eu dizer para os irmãos algo muito especial, diante de tudo aquilo que foi dito já aqui nesta noite. Você pode estar firme na palavra, você pode ser o crente mais espiritual, você pode até dizer, o Senhor está do meu lado, você pode até dizer, o Senhor me guarda, você pode até declarar, eu sou amado de Deus. Só que você não está isento de luta, de provações.
no Salmo 124, a Bíblia vai dizer: Davi produziu esse salmo em um dos momentos mais difíceis da sua vida. E olha o que ele disse: se não fora o Senhor que esteve ao nosso lado, ora diga Israel, se não fora o Senhor que esteve ao nosso lado, quando os homens se levantaram contra nós. Davi está dizendo: o Senhor estava do meu lado, mas os inimigos se levantaram contra mim. E Deus está dizendo nesta noite: você pode ter Deus do teu lado, e Ele está do teu lado, mas isso não vai impedir dos gigantes se levantarem. Isso não vai impedir dos inimigos se levantarem contra ti. Isso não vai impedir, como disse Davi no verso 3 do Salmo 124, eles então nos teriam engolido vivos quando a sua ira se acendeu contra nós. Ele está dizendo: Deus está do meu lado, mas a ira era contra nós. Ele vai dizer: olha, havia armadilha contra nós. E olha que Davi está dizendo: mas Deus está do nosso lado. Mas deixa eu dizer para você nesta noite: Deus do teu lado pode ter armadilha, pode ter ira, pode ter alguém se levantando contra você, mas vão cair, vão ser envergonhados, porque Davi disse: o nosso socorro está em o nome do Senhor que fez os céus e a terra. Os céus e a terra, os céus e a terra. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Aí quando eu leio aqui essa última passagem, porque Davi vai dizer: olha, o Senhor está do meu lado, mas ele vai dizer: se levantaram contra nós, houve ira. Davi vai dizer: armaram armadilhas contra nós. Só que no final ele vai dizer: o nosso socorro está em o nome do Senhor que fez o céu e a terra. Sabe o que Davi está dizendo? Davi está voltando para o primeiro versículo da Bíblia, lá no livro de Gênesis, aonde a Bíblia vai dizer: no princípio criou Deus os céus e a terra. Sabe o que Davi está dizendo? Davi está trazendo à memória a especialidade de Deus de mudar cativeiro, de transformar um ambiente em um ambiente de guerra para um ambiente de paz, em um ambiente vazio para um ambiente cheio da sua presença. Porque lá no primeiro versículo da Bíblia nós encontramos ali o primeiro princípio de Deus transmitido à humanidade. Olha o que diz a Bíblia. Moisés escreve dizendo: no princípio criou Deus os céus e a terra. Moisés não escreve na ordem inversa. Moisés não escreve dizendo: no princípio criou Deus a terra e os céus. Não, Moisés escreve: no princípio criou Deus os céus e a terra. O que é que a Bíblia está falando aos nossos corações? O que é que Deus está transmitindo à humanidade? Deus está dizendo já no primeiro versículo: primeiro o céu, depois a terra. Buscai primeiro o reino de Deus e as demais coisas serão acrescentadas. O que é que Deus está dizendo no primeiro versículo? Não é a terra que governa o céu, mas é o céu que governa a terra. Quem pode glorificar a Ele nesta noite? Adore a Ele nesta noite. Se a tua casa é um pedacinho do céu, então você se prepare, porque a qualquer momento Deus vai mudar este cenário. Eu não sei como está, mas a Bíblia me faz entender que aonde Jesus chega, Ele muda o ambiente. Aonde Jesus chega, Ele transforma o ambiente pela sua glória. Louvado seja o nome do Senhor. Aí a Bíblia vai falar mais na frente, nos primeiros versículos do livro de Gênesis, no capítulo 1. E aqui já foi dito: a terra estava sem forma, a terra estava vazia, havia trevas. Só que eu disse agora há pouco que quem dá a última palavra na nossa existência é Deus. O versículo vai dizer que a terra estava sem forma, a terra estava vazia, havia trevas. Aí tem um ponto. E aí a gente pensa: acabou. Só que daquele ponto em diante a Bíblia vai dizer: mas o Espírito de Deus
pairava sobre as faces das águas. Sabe o que significa isso? A especialidade de Deus está sendo demonstrada aqui. Deus é especialista em transformar ambiente que está vazio, que está em trevas, que está vivendo uma guerra. Deus é especialista em transformar por intermédio da ação do seu Espírito. Sabe o que está acontecendo aqui? Deus está dizendo: a terra está vazia, a terra está sem forma, existe abismo, mas o meu Espírito vai colocar em ordem aquilo que está fora da ordem. Sabe o que Deus está dizendo? Eu não sei como está a tua vida, mas o Espírito de Deus está sobre a tua vida. O Espírito de Deus está sobre a tua casa. O que está vazio vai ser preenchido. O que não tem forma, Deus vai dar forma. O que está em trevas, a luz de Deus vai brilhar. E o nome do Senhor vai ser glorificado. Mas ainda não chegou no segredo. Depois do Espírito de Deus pairar sobre a face das águas, eu te levei até esse versículo para você compreender que Deus começou a organizar. E Ele utilizou o poder da, repita, palavra. Ele começou então a dizer: haja luz. E a Bíblia diz que houve luz. Portanto, o primeiro segredo para eu e você suportar tempos difíceis é entender que precisamos permanecer conectado à palavra que gera vida, que gera restauração, a palavra que é fonte de milagre. Louvado seja o nome do Senhor. Você já parou para pensar por que a Bíblia é tão atacada? Por que os cultos de ensino são os cultos mais pesados? Por que os cultos de vigília são os cultos mais pesados? Por que todo culto que dá prioridade à palavra, há uma guerra espiritual instaurada? Você nunca parou para se perguntar o motivo? Pois eu vou lhe dizer nesta noite. O motivo é porque o diabo, o inferno, não quer que você entenda os segredos que estão por trás das letras e das mensagens que há neste livro. Sabe por quê? Porque este livro não é fruto da mente humana, não foi projetada na mente do nome, não. Este livro nasceu na mente e no coração de Deus. As palavras que há aqui veio do céu, veio do céu, veio do céu, veio do céu, veio do céu para a sua vida. Aleluia. Portanto, a palavra de Deus, aleluia, glorifique a Ele nesta noite. A Bíblia vai dizer em Provérbios 29:18: onde não há revelação divina ou palavra de Deus, o povo se desvia, há desordem. Mas como é feliz quem obedece à lei, à palavra de Deus. Aleluia. Todo lugar que não prioriza a palavra, a desordem impera. Mas o lugar que a palavra é valorizada, pelo contrário, é a ordem. Há um ambiente leve, há uma liberdade do Espírito Santo trabalhando. Quem está entendendo, diga amém. Escuta isso aqui. Ainda falando sobre o primeiro ponto. A maior profecia, repita comigo, é a revelação de Deus. Portanto, eu quero te dizer, não sou contra a profecia. Sou contra a profecia que é manipulada. Sou contra a profecia falsa. Mas a profecia verdadeira, ela existe. Profetas verdadeiros aonde ainda existe. Mas o que eu quero te dizer, quando eu afirmo que a palavra de Deus é a maior, ou seja, a maior profecia é a revelação da palavra de Deus, eu estou dizendo, se vier um profeta aqui e ele não colocar a mão na tua cabeça e de repente você voltar para casa triste, não volte não, porque ainda que alguém não imponha as mãos sobre a tua cabeça, você ainda vai continuar tendo a maior revelação que o homem já recebeu, que é a revelação da palavra de Deus. E como eu faço para descobrir o que Deus tem para mim através da revelação da sua palavra? É comendo esta palavra, é meditando nesta palavra, é se permitindo ser transformado por esta
palavra. Queridos e amados irmãos, há uma passagem bíblica em 2 Samuel capítulo 23 e versículo 10 que me chama muita atenção. Davi tinha vários valentes que eram chamados valentes de Davi, mas lá em 2 Samuel capítulo 23 e 10 há um texto que me chama muita atenção. Um dos valentes de Davi, pastor Marcos, ele teve uma batalha tão intensa que ele destruiu alguns filisteus inimigos de Israel, utilizando uma espada, sozinho. Ele matou centenas de filisteus, e a Bíblia vai dizer ali que a batalha foi tão intensa, pastor Alex, que quando terminou a batalha, ele ficou paralisado. Alguns historiadores vão dizer que ele teve uma cãibra, de forma que teve que alguém ir lá para arrancar a espada das mãos dele. O que significa isso? Simbolicamente, a Bíblia vai dizer que a Bíblia Sagrada, ela simboliza uma espada. Quando eu li esse texto, eu entendi que é tempo de nós, como aqueles que servem ao Senhor, lutar bravamente e não abrir mão no meio da luta da palavra de Deus, da palavra de Deus, da palavra de Deus. A guerra pode ser intensa, os inimigos podem ser muitos, mas nós não podemos abrir mão da palavra de Deus. Aleluia. E a Bíblia vai dizer em Josué 1 que quando você medita na palavra, a Bíblia vai dizer ali em uma parte que você prospera e tem sucesso em tudo que você fizer. Quem pode dizer amém? Mas essa parte eu quero encerrar com Ezequiel 37, versículo 4. Há algo muito tremendo aqui. Tudo isso está voltado para o primeiro segredo. Não esqueça. Qual é o primeiro segredo? Eu preciso permanecer, repita comigo, eu preciso permanecer conectado com a palavra. Lá em Ezequiel, os irmãos conhecem o texto que fala do vale de ossos secos. Mas há algo tremendo aqui, porque a Bíblia vai dizer que Deus pergunta para Ezequiel: poderão reviver esses ossos secos? E aí então Ezequiel vai responder: Senhor, tu o sabes. Porque naquele momento Ezequiel percebeu: eu não tenho condição, portanto, Senhor, só tu que sabe o que pode acontecer. Aí Deus vai falar para Ezequiel: profetiza sobre estes ossos e diga: ossos secos, ouvi a palavra de Deus. Observa que a palavra de Deus, ela está conectada a um ambiente de ordem. A palavra de Deus está conectada à organização. A palavra de Deus está conectada a um ambiente que precisa estar organizado para que essa palavra tenha o seu efeito completo. Os ossos estavam espalhados, os ossos estavam distantes uns dos outros. A Bíblia vai dizer que os ossos estavam sequíssimos. E quando a Bíblia fala de ossos sequíssimos, ela está falando de situações, ela está falando de vida espiritual seca, ela está falando de crise, porque aqueles ossos representavam a casa de Israel. E hoje no século 21, o que é ossos secos? Ossos secos é quando você olha e você percebe que parece que a vida não tem mais sentido. É quando você olha e diz: não tem mais jeito. Mas aí vem a palavra de Deus, mas aí vem o profeta de Deus, e Deus usa o profeta para dizer: ouça a palavra de Deus, ouça a palavra de Deus. Eu abro um parênteses aqui para dizer: há pessoas que entrou aqui neste lugar, que estão vivendo este período de ossos secos. Você entrou aqui e não sabe como chegou aqui, mas eu quero te dizer, ainda que a tua vida não esteja como você desejou, mas a minha Bíblia vai me fazer eu entender que você ainda é sensível a ouvir a palavra de Deus. E se você está aqui, mesmo não vivendo um período bom, te prepare, porque a palavra de Deus vai adentrar nesta crise. A voz de Deus vai chegar neste cenário. O Espírito Santo de Deus vai colocar em ordem aquilo que está fora de ordem. Louvado seja o nome do Senhor. Quem pode dizer amém nesta noite? Aleluia. Segundo segredo: o que eu devo fazer para suportar os dias difíceis?
eu preciso permanecer debaixo da nuvem da presença do Todo-Poderoso. No livro de Números, capítulo 9, versículo 15 a 23. Mas eu quero pegar aqui especificamente o versículo 16 e o versículo 17. O povo de Israel estava sendo conduzido por uma nuvem. E lá no versículo 16 e 17 a Bíblia vai dizer que o povo saía quando a nuvem saía, se deslocava. Quando a nuvem parava, o povo parava. Olha que coisa interessante. Sabe o que significa isso? Significa que o crente que permanece debaixo da presença de Deus ou da nuvem de Deus, ele anda no ritmo de Deus. Ele não anda segundo as suas vontades. Ele não faz o que quer. Ele não vai aonde quer. Ele só anda dirigido pelo Espírito Santo de Deus. Ele só anda guiado pela presença de Deus. E todo crente que permanece debaixo da presença de Deus, o ritmo dele é o ritmo do céu. O ritmo dele é o ritmo de Deus. E sabe o que vai acontecer? Aonde ele colocar os pés, aonde ele colocar a mente, aonde ele colocar o coração, aonde ele colocar as mãos, Deus vai liberar uma palavra que vai atender o desejo do seu coração. Deus vai liberar uma unção que aonde a mão dele ou dela coloca, o milagre acontece. E é isso. Eu caminhei até aqui para dizer para esta igreja, para dizer para quem está me assistindo pela internet, que o Brasil, a nação brasileira, a igreja brasileira não precisa de coaches. A igreja brasileira não precisa de mais técnica. A igreja brasileira não precisa de mais dinheiro. A igreja brasileira não precisa de artifícios. A igreja brasileira precisa de homens e de mulheres que estejam dispostos a construir uma amizade com Deus. Aleluia. Irmãos, a verdade é essa, cantor. A verdade é essa. Antes de vir para cá, eu estive no gabinete do meu pastor. Não era confessando pecado, não. Era conversando com ele, para dizer: meu pastor, eu vou lá no culto. Meu pastor, eu quero ir, mas quero ir debaixo da sua bênção. E ali conversava, e a conversa foi ficando boa. Porque deixa eu dizer uma coisa para os irmãos. Todo crente que se aproxima do seu líder, do seu pastor, ele aprende mais durante o momento em que o pastor desce do púlpito, no pós-púlpito, do que propriamente no momento em que o pastor está pregando. Eu particularmente aprendo mais, a minha esposa está aqui, a testemunha. Quantas vezes, quando termina o culto, a gente está ali, mas o pastor fica até 12, 1 hora da manhã, e a gente aprende coisas extraordinárias. E sabe o que foi que eu aprendi? Que quanto mais você se aproxima, mais você aprende. Portanto, quanto mais eu me aproximo de Deus, mais eu aprendo. Mas quanto mais eu fico distante de Deus, mais eu enfrento problema, mais eu enfrento crise, e vai me faltar sabedoria para lidar com tudo isso. Agora, quando eu estou próximo de Deus e eu construo uma amizade com Deus, vai ter problema, mas Deus vai me dar ferramenta para resolver o problema. Deus vai me dar estratégia, Deus vai me dar sabedoria, Deus vai me dar unção, Deus vai me dar poder, Deus vai me dar graça, e o nome dele vai ser glorificado. Quem pode dizer amém nesta noite? E uma coisa me chamou a atenção, pastor Jairo, hoje na minha conversa com ele. Ele disse assim: irmão Abimael, de vez em quando até me chamou de pastor. Aí eu falei: é profético. E ele disse: irmão Abimael, eu descobri que em toda a minha vida eu orei errado. Aí eu tomei um susto. Aí ele foi dizer: sabe por quê? Porque muitos de nós, nas nossas orações, a gente pede: Deus me usa como pregador, Deus me usa como pastor, Deus me dá uma casa, Deus me dá um carro, Deus me dá uma fazenda, Deus, eu preciso disso e daquilo, me ajuda a abrir aquela empresa. Essa é a maior porcentagem do nosso diálogo com Deus em oração. E ali ele disse: sabe qual deve ser a nossa oração? A nossa oração deve ser única e exclusiva: Deus, eu quero ser o teu amigo, Deus, eu quero ser íntimo do céu. E eu fiquei impactado. E quando eu voltei para casa, o Espírito Santo falou na minha mente:
Sabe por que nós temos que pedir para ter amizade com Deus? Porque quando eu sou amigo de Deus, Ele abre a porta do emprego, Ele me dá o carro, Ele me dá a fazenda, Ele me dá o que eu preciso, Ele faz o impossível, mas os seus milagres acontecem na minha vida. Quem pode dizer amém nesta noite? Quem quer ser amigo de Deus? É tempo de ser íntimo de Deus, é tempo de ser amigo de Deus, é tempo de ser amigo de Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Como eu faço para suportar os tempos difíceis? Eu preciso permanecer debaixo da nuvem. Aleluia, aleluia. Deixa eu te dizer nesta noite, a presença de Deus te dá condições para suportar crises. A presença de Deus te dá condições para suportar dias difíceis. A presença de Deus te dá resistência para suportar o vale. A presença de Deus te dá autoridade para você dizer: Deus, a minha vida é tua, este vale não vai me matar. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Aí eu estava pensando, eu estava refletindo, e eu fui buscar quais são os benefícios da nuvem. Me gerou, pastor Jairo, pastor Valdivino, me gerou uma vontade de entender quais são os benefícios da nuvem no campo científico, para poder eu compreender como aplicar ela no campo espiritual. E aí eu descobri algo que me chamou a atenção, e eu anotei aqui, quero dizer para os irmãos, para que você dê glória a Deus. Quais os benefícios recebidos pelo fato de estar debaixo da nuvem? Aí você vai então agora ampliar o seu entendimento. Eu vou agora falar de outra forma. Qual é o benefício de se estar debaixo da presença de Deus? O Deus que agora é representado por uma nuvem. Eu vou dizer, primeiro benefício: conforto e proteção. Qual era o objetivo daquela nuvem? Proteger o povo durante o dia do sol, e à noite havia uma coluna para aquecer o povo. Eu acho que você não entendeu. Você só tem conforto mesmo na luta. Você sente a proteção mesmo na luta, porque a presença de Deus está sobre você e sobre a tua casa. Aleluia. Mas existe um segundo benefício da nuvem. Repita comigo: orientação. A nuvem orienta. O povo estava aqui, a nuvem estava lá. Aí Deus dava uma ordem: a nuvem vai se mover. E o povo tinha que caminhar de acordo com o movimento da nuvem. Então a nuvem se tornou um ponto de referência, de orientação. Portanto, quando você está debaixo da presença de Deus, você sempre vai ter um norte, uma orientação, um rumo, um alvo. Aleluia. Glorifique a Ele. Glorifique a Ele nesta noite. Ele está presente aqui neste lugar. Eu já falei que quando você está debaixo da nuvem, você anda no ritmo de Deus. Quarto, quem está debaixo da presença de Deus tem direção e provisão. Aleluia. Em último lugar, debaixo da presença de Deus, você tem acesso à glória de Deus. A glória de Deus. Aleluia. Quem pode glorificar a Ele nesta noite? Não saia da presença de Deus. Não se desconecte da palavra de Deus, porque o que Deus tem para a tua vida é extraordinário. Meus amados irmãos, eu quero aqui encerrar neste momento, e eu quero pedir ao pastor Marcos uma oração. Eu vou me ajoelhar, o senhor vai orar pela minha voz, mas não é para me retornar a pregar aqui não, aqui eu já encerro. É porque eu preciso de uma oração, porque isso tem acontecido com muita frequência, e isso não acontecia, mas passou a acontecer. Eu não sei
mas é exatamente dentro de 20 a 30 minutos acontece isso. E eu vou pedir oração, vou me ajoelhar aqui, o senhor vai orar, e Deus vai fazer aquilo que estiver dentro da sua vontade. Amém? Eu quero agradecer os irmãos nesta noite, dizer aos irmãos: continue firme, continue conectado com a palavra, não deixe a presença de Deus por nada, porque Deus é contigo, é com a tua casa, e o nome dele será glorificado através da tua vida.